A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. É motivo de alegria estarmos aqui iniciando mais uma programação, semeando a Palavra de Deus. E nós iniciamos essa programação em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando, não só você que nos acompanha aqui pelas redes sociais, mas também todos seus familiares, amigos. É o que nós desejamos de todo o nosso coração. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Já convido os amados para participar conosco de mais essa programação. Você que nos acompanha pelas redes sociais, abra a vossa Bíblia. Todos são convidados para acompanhar conosco através da leitura da Palavra de Deus. Daqui a pouquinho já estarei passando a palavra, nosso amado irmão Ayrton, nosso amado irmão Francisco Leonete, porque nosso irmão também está aqui conosco, né? Louvado seja Deus. Programação ao vivo é assim, né? Nosso amado irmão Francisco Leonete, daqui a pouquinho, estará trazendo a mensagem para a edificação, de nossos corações. Louvado seja Deus. Então convido a todos para lermos a palavra que encontra-se aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 37. Estamos alegres, mais um dia o Senhor Jesus, Ele nos trouxe até aqui. E que Ele continue abençoando as vossas vidas, continue abençoando não só os amados que nos acompanham também aqui pelas redes sociais, mas que o Senhor Jesus continue abençoando toda a igreja, nossa família, nossos amigos, o trabalho material dos amados. Louvado e exaltado seja Deus. Estaremos lendo a palavra, depois estaremos orando, que nos fala assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém. E graças a Deus. Convido todos para falarmos com Deus. Querido Deus, eterno Pai celestial, em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós iniciamos essa programação semeando a palavra de Deus. Visita a todos nós, visita os amados que nos acompanham pelas redes sociais. Abençoa a Tua igreja, Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, em Teu nome, Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela vida, pela saúde, pelo ar que respiramos, pela vestimenta, pela comida em nossa mesa. Muito obrigado, Senhor Jesus. Completa esta linda obra de salvação e vida eterna em cada uma das almas que tem se rendido ao Senhor, recebido esta mensagem, a mensagem da restauração, porque o Senhor virá buscar a Tua igreja e prepara todos nós para irmos morar contigo na eternidade. Em Teu nome, Senhor Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus, que o Senhor Jesus abençoe os amados que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos aqui em Cruz das Posses e que você sempre seja bem-vindo. Em nome de Jesus, acompanhe conosco, compartilha através das suas redes sociais também essa programação, porque nós temos a certeza, amados, que essa mensagem, ela não edifica só nós,
mas ela edifica também a nossa família, os nossos amigos e todo aquele que ouve a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a certeza que a mensagem do Senhor Jesus, né, que é a palavra, né, com certeza no momento oportuno ela estará transformando a vida de todo aquele que ouve, que recebe de bom grado essa mensagem, que é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Então que o Senhor Jesus continue abençoando cada um dos amados irmãos, amigos, né, e participem conosco, e que você seja abençoado, que você continue sendo abençoado, em nome do Senhor Jesus. Lembrando também, né, no final da programação, estarei falando, né, esse mês de abril é mês da ceia, né, ceia do Senhor Jesus, né, então todos são convidados para participar conosco. No final estarei participando aqui, falando para os amados, né, as datas, né, a programação aqui, e você que nos acompanha, participe também conosco, né, dos cultos, né, das evangelizações, da ceia do Senhor. Que Deus abençoe todos que nos acompanham. E já passa a palavra ao nosso amado irmão, cooperador aqui, Francisco Leonetti. A palavra do nosso amado irmão. Que Deus abençoe, amado, né? Que Deus abençoe, né, a todos. Todos tenham um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, né, irmãos? Nós somos gratos de estar aqui, porque Ele nos sustentou. Aleluia. Nós observamos os livramentos que Deus tem dado para nós vemos o que Deus tem feito na nossa vida, né? O Senhor Jesus tem feito na nossa vida, na minha, na sua. Então, se você que está do outro lado aí, ouvindo a palavra, a mensagem, se aproveite da mensagem, aproveita a oportunidade que o Senhor Jesus está te dando. Aproveita essa oportunidade, porque essa oportunidade um dia vai acabar. Essa oportunidade um dia afinda. Então aproveite essa oportunidade e, como a palavra disse agora há pouco, né? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão e perdão dos pecados. Então isso aí nós temos que examinar e pensar, né? A nossa vida, a nossa alma, aonde ela vai quando nós partir desse mundo para o outro, porque nós temos esse privilégio de falar do amor de Jesus para todos ouvirem, né? E precisamos falar cada dia mais da mensagem do amor de Jesus. Então você que está do outro lado aí, que está ouvindo, né? Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, né? Amém. Deus abençoe a todos. E nós vamos partir para a palavra, porque não é o irmão Francisco, não é o irmão Silvio, não é os demais irmãos que vai nos salvar, não. Mas é Jesus Cristo. Tem que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para a palavra. Eu não vou olhar eu não vou escutar esse irmão falando. Não, tem que ouvir a palavra. É a palavra, ela que edifica, ela que santifica, ela que muda o caráter do homem, né? Do pecador. Ela que converte o pecador do pecado. Não é o irmão B, irmão C. Mas nós somos, né, boca de Deus na vida da quem quer ouvir. Nós estamos aqui porque nós estamos fazendo uma ordem que foi ordenada, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Jesus deu um mandamento para que nós podemos levar a mensagem do Evangelho, né? Porque se nós ficar de braços cruzados, nós sabemos que não vamos dar fruto e não vai ter sucesso bem lá na frente. Então, provavelmente que nem o próprio Cristo, Jesus Cristo, ele não morreu de braços cruzados, ele morreu de braços abertos. Representa que ele abriu os braços para toda a humanidade. E todos têm esse privilégio de ter a vida eterna, salvação. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, seus braços abertos ali na cruz do Calvário representam o amor imenso dele para o mundo inteiro, por todo mundo. Não importa o que é, se é isso, se é aquilo, não importa o que você é. O importante é o que Jesus fez por você. O importante é o que você vai também ouvir e fazer por Cristo. Ser também uma boca de Deus na vida da sua família, na vida de alguém.
né? Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus está aqui para nos alertar, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade, Senhor Jesus. Meu Deus, abençoe cada um, meu Pai, nesta live. Meu Deus, abençoe também os que estão do outro lado, ouvindo a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, que a Tua palavra venha falar conosco nesta manhã, meu Pai, de domingo, Senhor. Que o Senhor venha falar também com Teus servos, com Teus filhos do outro lado também, Senhor. Que não seja eu, mas que seja a Tua palavra, Pai. Que seja a Tua palavra, meu Deus, penetrando no coração, na mente de cada um, Senhor. Que cada um possa, meu Pai, vir se alimentar deste pão vivo que desceu do céu, Senhor. Que cada um possa vir beber desta água viva, meu Pai, a qual é a água que só o Senhor tem esta água para nos dar, a qual só o Senhor tem este pão para nos oferecer. Porque nós não temos nada para oferecer, mas o Senhor tem para nos oferecer o pão vivo que desceu do céu, a água viva que veio para saciar a nossa sede. Em nome de Jesus eu oro, meu Pai, e eu te peço, meu Pai, desde já, obrigado, Senhor Jesus. Amém. Irmão, abrindo a Bíblia, no livro, abra vossas Bíblias aí no livro de Lucas, capítulo 21, livro de Lucas, capítulo 21, versículo 29, para a meditação da igreja, em nome de Jesus. Livro de Lucas, capítulo 21, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vos sabeis por vós mesmo, vendo as que perto está já o verão. Assim também vós, quando viste acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo, que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhais por vós, não aconteça que o vosso corações se encarregue de glutaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós o improvisor aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiais, pois, em todo o tempo, orando para que sejais aviados, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e está de pé em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã, cedo, para ouvir. Louvado seja Deus. Que, irmãos, nós podemos ver o que a vinda do Filho do Homem. Qual é a vinda do Filho do Homem? Jesus Cristo. A Bíblia menciona várias vezes Filho do Homem. Aí aqui a gente vê, né, que eu fico muito grato de ver aqui que a palavra de Deus fala aqui no começo da mensagem, que fala a vinda do Filho do Homem. Jesus sempre falava Filho do Homem. E agora há pouco nós estávamos conversando, o irmão Ailton, falando a respeito do amor tão grande que é o amor do Senhor para com o seu povo, que Ele amou desde o princípio, e que o desejar sempre estar junto conosco. O desejo de Deus, do Senhor, é sempre estar junto conosco, no nosso meio,
né? Então, provavelmente que aqui a gente vê que Jesus se considera como homem. Ele não fala que eu sou Deus, não, ele considera como homem, filho do homem. Aqui, irmãos, nós podemos ver no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 29. Aqui ele diz da parábola para nós olhar para a figueira, para todas as árvores. É porque aqui na palavra que Jesus já tem mencionado, que ele falou, do início, se nós for olhar, aqui ele fala a respeito que haveria sinais no sol, na lua, na sua vinda, e nas estrelas, e na terra. Angústia das nações, imperplexos, bramados no mar e ondas. Aqui ele fala a respeito da sua vinda, o que iria acontecer, o que vai acontecer a respeito da sua vinda. E quando ele fala a respeito da sua vinda, que iria acontecer todas essas coisas, aí ele comparou aqui a parábola da figueira. Ele disse que ele comparando, né, a respeito quando há de acontecer todas as coisas. Ele disse a parábola: olhais para a figueira e para todas as árvores. Ele disse olhar não somente para a figueira, mas todas as árvores. Olhar para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as de perto, está já o verão. Aqui ele fez uma comparação da árvore, da figueira, quando ela começa a brotar, quando ela começa ou seja, quando ela começa a ter as suas mudando de estações, mudando as coisas. A árvore começando a mudar, ou seja, começa talvez a cair uma folha, começa a nascer outra, começa a dar um fruto, né? A gente começa a observar que a árvore começa a mudar, a gente vê, a árvore está mudando, as folhas estão caindo, e outras estão nascendo, com certeza vai haver alguma coisa ali. Então Jesus fez essa comparação aqui com a vinda dele. Nós estamos observando, irmãos, que em volta de todo o mundo, todo o continente, não somente de todo o continente, mas que nós estamos aqui na cidade de Rio das Poças, nós observamos também os noticiários também, nós observamos também o que está acontecendo em volta do mundo e o que acontece no nosso meio também. Isso é um sinal que Cristo, que Jesus, está prestes a voltar. Então, para alguns, talvez, que estão do outro lado, não contém essa visão de ver do que está acontecendo. Para eles parece ser normal o que está acontecendo. Mas não é normal. Isso significa que a vinda de Cristo, que ele disse que passará céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar, porque as palavras do Senhor são fiéis. As palavras do Senhor são fiéis para cumprir. E se ele disse que iria voltar, se ele disse que iria acontecer, vai acontecer. Louvado seja Deus. E isso, irmão, nós podemos ver em volta de nós o que está acontecendo. A apoteosia está grande, as coisas estão muito próximas, o mundo, a estação, a natureza está revoltada, as coisas estão se levantando de tal maneira. Nós estamos vendo sinais, coisas acontecendo, coisas que estão acontecendo aí que nós não tenhamos visto, mas que muitos para trás, muitos profetas, muitos desejaram ver o que está acontecendo hoje. E nós estamos tendo esse privilégio de ver. Mas uma coisa eu falo, não tenha medo. Eu não tenho medo do que está acontecendo. Pelo contrário, eu faço me alegrar do que está acontecendo. Irmão, mas que é isso? Uma violência tão grande no mundo, você está se alegrando? Não, eu estou me alegrando porque eu sei do que está acontecendo, que o Senhor disse que iria acontecer. E nós sabemos que presta é a vinda dele. Nós sabemos que ia acontecer, porque ele nos alertou. Mas ele disse, não temorize, porque não é ainda o fim, é o princípio ainda das dores. Em outras palavras que Jesus disse. Aí diz aqui no versículo 30, quando já brotais, vos sabeis vos mesmo, vendo que perto está o verão. Assim também, olha o que ele diz no 31, assim também vós, quando veste acontecer estas coisas,
sabeis que o reino de Deus está próximo. Louvado seja Deus. Então nós estamos observando que todas as coisas que estão acontecendo, nós sabemos que não é o final, é o começo. Para aquele que crê em Jesus Cristo e aquele que aceitou Ele como único suficiente Salvador. Aquele que espera ansiosamente na vinda dEle. Louvado seja Deus. Mas para esses que não creram ainda, ou seja, que esses não conheceram a verdade, a qual é o Senhor, para esses coisas terríveis. Coisas terríveis. Sentem medo, tentam correr para um lado e para o outro, vão ficar atemorizados, vão ficar com medo, porque não tem aonde quem se segurar, a fé não está firmada. Mas nós estamos com a nossa fé firmada em Cristo, em Jesus. Você que está do outro lado aí, afirme sua fé também em Cristo, em Jesus, para que você possa acorrer a quem correr em Cristo. Você possa ter essa confiança. Porque só Ele é a nossa salvação. Só Ele é a sua salvação. Você precisa tomar uma atitude, tomar um propósito na sua vida. Não olhe para as coisas que estão acontecendo, mas olha para Cristo, antes que seja tarde. E Ele disse que o reino de Deus está perto. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. E nós se alegramos, irmão. Nós se alegramos porque nós sabemos que está acontecendo todas essas coisas. É um cumprimento da palavra de Deus. É o cumprimento da mensagem que Cristo deixou para nós. Louvado seja Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Não passará essa geração até que tudo aconteça. Tudo vai acontecer no tempo, na hora certa. Porque Ele é o dono do tempo, o dono de todas as coisas. Um dia tudo isso vai passar. Um dia todas as coisas vão passar. Tudo vai passar. Mas a única coisa que não passa vai ser: passará céus e terra, mas as minhas palavras não há de passar. Quando Jesus disse passará céus e terra, porque Ele disse que tudo deste mundo vai passar, vai acabar, mas Ele vai permanecer eternamente. E para aqueles que confiam nele, para aqueles que creem no Senhor Jesus, para aqueles que aceitaram, vão também permanecer eternamente junto com Ele. Louvado seja Deus. Se eu quero permanecer junto com Cristo, eu creio que você também quer permanecer junto com Ele. Todos nós queremos. Mas para isso nós precisamos, para isso você precisa também tomar um propósito na sua vida. Louvado seja Deus. No 34 aqui ele diz: olhai por vós mesmos que não aconteça. Olhai por vós mesmos que não aconteça, que os vossos corações se encarreguem de glutaria, de embriaguez, descuidado dessa vida. E venha sobre vós o improvisor naquele dia. Mas aqui a mensagem que Jesus está nos oferecendo, que Jesus está nos entregando, irmãos, eu acho interessante que a maioria das palavras, aqui a Bíblia ela menciona que Jesus fala com o seu povo, com a sua igreja. Ele fala mais conosco, ele nos alerta mais conosco do que com as pessoas lá fora. Porque os que estão lá fora, os que estão ouvindo a mensagem, eles vão ouvir a mensagem. Eles vão crer. Mas Jesus nos alerta para que nós estamos preparados, vigilantes, alerta para a sua vida. E assim como Ele nos alerta, Ele alerta também aqueles que não creram também. Assim Ele alerta você também que está do outro lado. Para que você esteja alerta, para que você esteja atento. Porque Ele virá numa hora que nós menos imaginarmos. Mas aqui, irmãos, no 34, aqui ele fala o convite da parábola da figueira. Ele fez uma parábola a respeito da sua vinda. Aí ele fez uma parábola que vão acontecer todas as coisas. Nós temos
preparado, porque o reino de Deus está muito próximo. E está acontecendo todas as coisas. Mas aqui ele fala, olhai por vós mesmos, que não aconteça que vossos corações se encarreguem de glutaria. Ele está falando para quem aqui? Ele está falando para nós. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para o povo. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aí, irmãos, aqui nós vemos a respeito dos sinais da vinda de Cristo. Mas tem uma coisa aqui que nós precisamos tomar cuidado. A igreja de Cristo precisa tomar cuidado. Sabe o que é? É uma simples palavrinha: coração. Coração. É o coração. Ele é a chave de todas as coisas. Olha o que aqui Jesus disse: olhai para vós, que não aconteça que vossos corações, ele disse não coração, corações, ele disse todos, corações, se encarregue de glutaria, de embriaguez e descuidado dessa vida. E venham sobre vós, eu venha sobre vós, como improvisor. Aí eu pergunto, como é que está o coração? Como é que está a sua... como é que está você? Como é que está você perante o Senhor? Como é que está a sua pessoa? Como é que está a sua vida perante a Cristo? Eu pergunto, como é que está seu coração? Como é que está o meu coração? Como é que está a nossa vida espiritual perante a presença de Deus, do Senhor Jesus? Como é que está a nossa vida? Será que nós estamos ligados em Cristo, que é a videira, ou estamos ligados nas coisas deste mundo? Como Jesus disse, olhai por vós, ou seja, vigiai por vós mesmos, que não aconteça que os vossos corações se encarreguem da glutaria, da embriaguez, dos cuidados desta vida. Porque numa hora, irmãos, que nós estiver despreparado, descuidado, ou seja, nós deixar de olhar para a mensagem, deixar de olhar para Cristo, para olhar o que está acontecendo em nossa volta, ou o que está acontecendo, o que vai precisar nas nossas vidas, nós deixar de olhar para Cristo, para olhar para o rudimento das coisas da nossa vida, nós se desligamos dele, da palavra, do que nós ouvimos. E vamos começar a se preocupar com as coisas deste mundo. E quando as coisas deste mundo entram no nosso coração, entram na nossa mente, isso faz o quê? Isso nos embriaga, isso totalmente nos tira do foco, que é o reino de Deus, que é a vida eterna. Nós começamos a se apegar com as coisas deste mundo, nós pegamos a começar a se preocupar com as coisas deste mundo, e deixamos as coisas de lado, que é da vida eterna, que é a vida eterna, que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele diz, glutaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós o improvisor daquele dia. Provisor que de repetindo é rápido, vai pegar de surpresa, é rápido. O improvisor, a pessoa que está despreparada, pega de improvisor, despreparadamente, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra. Vai vir sobre todos, ele não diz só sobre nós, que somos a igreja. Aqui ele já fala sobre todos. Vai vir como um laço. E isso nós podemos ter certeza. Mas eu vou mais um pouquinho para frente, para que os irmãos possam meditar mais. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, aleluia. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses, carta de Paulo, capítulo 5, versículo 2 em diante, diz assim: louvado seja Deus. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite. Pois quando disseres há paz e segurança, então sobrevirá repetidas destruições,
com as dores de parto. Aquela que está grávida. E de modo nenhum escaparão. A palavra do Senhor Jesus, ela faz a cumprimentação da vinda do Senhor também. Aqui Paulo, ele fala também da vinda de Cristo. Ele anuncia também da vinda de Cristo. Ele anuncia porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Ou seja, quando um ladrão vai roubar sua casa ou vai roubar uma residência, ele não avisa. Ele não fala que vai roubar. Ele chega de surpresa. Ele entra de surpresa e pega todos de surpresa. Não que Jesus Cristo, a palavra está dizendo que Jesus Cristo é um ladrão. Não, aqui é uma comparação. E assim é a vinda dele. Paulo, ele adverte, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, à noite. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que estar alerta, nós temos que estar de pé, olhando para que não caia nas coisas deste mundo, no engano, para que nós podemos estar de pé diante do Senhor, porque a palavra diz assim: porque quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá repetidas destruições, como as dores de parto daquela que está grávida. De modo nenhum escaparão, de modo nenhum vão escapar. Todos vão ser pegos de surpresa, se não estiver vigiando ou de pé diante do Filho de Deus. Louvado seja Deus. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Olha o que a palavra diz no versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos nos surpreenda como ladrão. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui ele nos adverte para que nós não estamos em trevas, ou seja, nós não estamos no meio do engano, então no meio da soberba, da ganância, das coisas deste mundo. Para que nós não venhamos estar em trevas, ou seja, para que nós não venhamos se misturar, se contaminar. Para aquele grande dia ele não venha nos surpreender como ladrão, não pegar de surpresa. Mas aqui fala que quando disser a paz e segurança, nós estamos vendo aqui, irmãos, nós vimos que Jesus falou que haveria fome, peste, terremotos, maremotos, ia haver tudo, e os sinais nos céus, tudo no céu ia acontecer tudo. Mas não se preocupe, isso não é o fim ainda. Talvez você esteja com medo, talvez você esteja... Não precisa ter medo. A única coisa que nós devemos ter medo é de ser condenado, de ser lançado no inferno. A única coisa que nós devemos ter medo é disso. Mas por causa dos sinais, por causa das coisas que estão acontecendo, aquele que está salvo em Cristo, aquele que está crendo em Jesus Cristo, aquele que está em Cristo Jesus, ele vai se alegrar com a vida de Cristo. Mas só que ele disse aqui que haveria isso. Mas quando acontecer a paz e a segurança, aqui nós for ver também, Daniel fala também, lá no livro de Daniel, fala também a respeito também da vinda também do Senhor. Ele fala numa das suas visões. Quando vier a paz e segurança, então sobrevirão repetidas destruições, como dores de parto daquela que está grávida. Olha só como é que tão doloroso que vai ser. Olha só como tão doloroso que vai ser a vinda de Cristo para alguns, para outros não. Mas para aqueles que não aceitaram Ele ainda como seu um suficiente Salvador, vai ser doloroso. Mas para aqueles que aceitaram Ele, para aqueles que estão firmes na fé, para aqueles que estão com o coração lavado, a alma lavada, o coração lavado, o coração limpo, para esses vai ser bem-aventurança, vai ser bem-aventurados. Vão se alegrar. Porque todos vós sois filhos da luz. Versículo 5. Filhos da luz. Filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos súbrios. O que Paulo fala aqui para a igreja? Para que nós sejamos
vigilantes e sóbrios. Louvado seja Deus. Não dormimos, pois, como os demais, mas vigiamos, sejamos sóbrios. Não durmamos. Como assim? Não durmamos. Porque aquele que é cristão, aquele que está em Cristo, ele não pode cochilar. Ele não pode dormir. Dormir dessa forma que digo, irmãos, é assim, se envolver com as coisas deste mundo, com a embriaguez deste mundo, com as coisas que o mundo oferece. Por exemplo, se nós tiramos um momento ou 2 segundos da caminhada, ou seja, do foco de olhar para Jesus e começar a olhar para trás, ou começar a olhar para a esquerda ou para a direita, nós vamos estar adormecidos com as coisas deste mundo que está em nossa volta. Nós não vamos estar alerta, mas Ele pede para que nós podemos estar vigilante e alerta todo momento, esperando a sua vinda. A igreja de Cristo, ela não pode estar fundada ou firmada nas coisas deste mundo. Ela não pode estar contaminada, misturada com as coisas deste mundo. A igreja de Cristo, ela tem que ser separada. Elas têm que estar de pé, vigilantes, sóbrios. É que Paulo disse. Porque os que dormem de noite. E os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, aquele versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, tendo por capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a requisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiamos, que durmamos, vivamos juntamente com Ele, não sem Ele. Por isso exaltai-vos uns aos outros, edificando-vos uns aos outros, como também fazeis. Louvado seja Deus. Aqui Paulo ele fala também a todo momento também da vigilância. Sejamos sóbrios, vigilantes, mas que nós se revestimos, porque diz que mas nós que somos do dia, ou seja, da luz, aquele que é da luz, aquele que dá luz, anda na luz, não anda nas trevas. E essa luz se chama Jesus Cristo. Se nós somos da luz, nós seguimos a Cristo, que Ele disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, firmado na fé, e do amor, tendo por capacete da esperança a salvação, tendo a esperança que nós vamos receber nosso galadão, que nosso galadão, meu, seu, que está do outro lado, não é aqui nessa terra. Nosso galadão é o Nova Jerusalém que nos espera, porque Deus nos destinou, irmão, não foi para a ira não, mas para a requisição da salvação. Ele me chamou, Ele te chamou, Ele chamou você que está do outro lado, não foi para ser condenado e nem lançado no inferno não, foi para a salvação. É por isso que desde o início, do começo da palavra que eu falei, aqui a respeito que nós estávamos falando com o irmão Ailton, a respeito que Deus deseja estar no nosso meio, sempre desejou desde o princípio, é porque o amor dele é imenso, que Ele não quer que nós venhamos se perder, mas que nós venhamos ser salvos. O propósito de Deus é que todos venham ser salvos, que nenhum só sequer se perca. Louvado seja Deus. Porque Deus nos destinou, irmão, não foi para a ira, mas a sua ira um dia vai ser derramada sobre essa terra. Por causa do seu Filho amado, por causa de Jesus Cristo, nós temos esse privilégio. Você que está do outro lado, tem esse privilégio de estar aí para ouvir a mensagem e essa chance que Jesus está te dando para você crer, para você começar a caminhar no Evangelho, começar a caminhar junto conosco também, a fazer parte de um povo seu especial, zeloso de boas obras. Um povo seu especial, zeloso de boas obras. Apesar de muitas coisas que estão acontecendo aí, mas nós precisamos ser firmes na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aqui, irmão, no versículo 4,
Nós podemos abrir aqui no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Nós podemos abrir no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 12. Romanos 13. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Romanos 13, 12. Vamos ler do versículo 11 em diante. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vestimos-nos da arma da luz. Andamos honestamente como de dia. Não glutaria, nem em bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, nem em contenda, inveja. Mas revestimos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em sua consciência. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui Paulo fala também no livro de Romanos a respeito do amor, motivo de vigilância e pureza. A igreja de Cristo não pode perder essa pureza. A igreja de Cristo não pode deixar que o mundo venha entrar dentro dela, que venha contaminar, que venha ser contaminado, que um coração não venha ser contaminado, o coração da igreja. A igreja não deixe que as coisas deste mundo venham embaraçar, ou seja, a inveja, a contenda, a falta de amor, a falta de afeto, a falta de perdão, a falta de reconciliação. Se nós somos uma igreja de Cristo, nós temos que estar andando com Cristo, nós temos que estar fazendo as mesmas obras que Cristo. Louvado seja Deus. E se Cristo voltar e pegar a igreja de qualquer maneira, dessa forma, Paulo exalta para que nós não está contaminado com essas coisas. Mas se Cristo voltar e achar a sua igreja contaminada dessa forma, na embriaguez deste mundo, nas coisas deste mundo, ou seja, na falta de afeto, na falta de perdão, na falta de amor, na falta de caridade, Jesus não vai conhecer como uma igreja. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu nunca te conheci. Por quê? Por causa de uma falta de simplicidade, falta de caráter, de amor. A igreja precisa estar dentro, enquadrada nas Escrituras Sagradas. Se o Senhor voltar e pegar a igreja de qualquer maneira, irmão, vai ficar. A igreja, quando eu falo que somos nós, não é o templo, não. O templo é um templo de adoração. Porque a palavra de Deus diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Mas Deus, o propósito do Espírito Santo, o propósito do Senhor Jesus, o propósito do Senhor, desde o princípio, foi habitar no nosso meio. Foi como eu falei aqui com o nosso querido, amado irmão Ailton. E ele falou para mim agora há pouco. Ele falou para mim agora há pouco, o irmão Ailton falou para mim agora há pouco, que desde o princípio Deus deseja habitar no nosso meio. Então o desejo dele é habitar no nosso meio. Não é só no templo feito por mão de homem, mas é em nós. Nós temos que ter essa conservação, é nós, é nosso coração que nós temos que conservar, é nosso coração que nós temos que conservar para que nós não venhamos ser contaminados, ou pelo ódio, pela raiva, pela falta de perdão, pela falta de caráter. Nós temos que se limpar, nós temos que fazer uma examinação, nós temos que se examinar. A igreja tem que se examinar. A igreja não pode perder a essência da palavra, do conhecimento que aprendeu. Louvado seja Deus. Aleluia. E isso, irmão, você pode ter certeza que nós precisamos estar, sim, em vigilância e em pureza, na pureza da palavra. O que é pureza? Para nós ser puro. O coração puro, como um coração de criança. Eu sei que é difícil,
mas precisa. E para você que está do outro lado também, precisa também ter essa mudança. Se você quiser ter a salvação, você precisa ir de frente com Jesus, buscar a presença dele de todo o seu coração. Louvado seja Deus. Vamos voltando aqui, irmãos, para o versículo de Lucas 21, 36, louvado seja Deus. Nós podemos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 13. Louvado seja Deus. Graças a Deus, aleluia. Aqui, irmão, essa é uma palavra. Marcos capítulo 13, versículo 33. Marcos capítulo 13, versículo 33, diz assim: como o homem que partindo para fora da terra Marcos capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Marcos capítulo 13, versículo 33. Olhais e vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Aqui é a exortação para nós, para a igreja, para que nós podemos estar alerta e atento a todo momento e vigilante, para que nós possamos entrar no reino de Deus. Se nós não tiver focado na palavra, ou se nós não tiver vigilante, com certeza nós vamos ficar. E para você que está do outro lado, precisa tomar uma atitude, tomar um propósito na sua vida e vir aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador também, para que você possa fazer parte também de um povo que vai morar no céu. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, nós podemos ver também no livro de Apocalipse, capítulo 17. Graças a Deus, aleluia. Apocalipse, capítulo 6. Louvado seja Deus. Capítulo 6, versículo 17 diz assim: porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Ele fez uma pergunta. Esse dia está muito próximo do grande dia da ira do Senhor, o grande dia da sua vinda e o grande dia da sua ira. O grande dia da sua vinda para a igreja, que está lavada e remida com seu sangue, e o que aguarda e espera ansiosamente em vigilância, na pureza, não na impureza, mas na pureza, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Na pureza, não na impureza, com um coração sincero, com um coração limpo. Isso nós precisamos ter. A isso a igreja precisa ter, a essência. A igreja precisa ter a essência de Cristo. E essa essência se chama vigilância, perseverança, oração. Mas para aqueles ainda que não aceitaram Cristo, se não aceitar logo, enquanto é tempo, ou seja, se não se arrepender de seus pecados, vai vir a ira de Deus, vai ser derramada. Agora nós já estamos tendo ainda um tempo. A porta da graça ainda está aberta. Porque a palavra nos diz assim, irmãos: como foi nos dias de Noé, como aconteceu no dia de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem.
comiam, bebiam, casavam, davam-se a casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu com Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia que estiver no telhado, tendo as suas alfes em casa, não desça tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar sua vida, perderá, e qualquer que perder sua vida, achará. Mas até aqui, irmãos, o Senhor tem nos sustentado. Naquele dia, assim será naquele dia, que o Filho do Homem, será naquele dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então ele vai se manifestar para todos nós, para a sua igreja, para o seu povo, para os que serviram, para os que não serviram. Então, irmãos, nós precisamos estar aí alerta e atento a todo momento com a palavra de Deus, na presença do Senhor Jesus. A igreja precisa estar preparada, vigilante e estar de pé. E para você que está do outro lado, toma um propósito na sua vida que você também precisa também de Cristo. Assim como eu preciso, assim como cada um de nós precisamos. Se você não precisasse de Cristo, a palavra hoje não estava falando com você. Para que você venha buscar a Cristo enquanto é tempo. Que Deus abençoe e obrigado, irmão, pela rica oportunidade. Amém. Irmão, continua conosco aqui. Que Deus continue abençoando, nosso amado irmão Francisco. Que Deus abençoe não só o irmão, toda a família do irmão. Deus abençoe os amados que nos acompanham pelas redes sociais, É assim que funciona, irmãos? O trabalhar de Deus, Se nós analisarmos, cada um de nós saímos da nossa zona de conforto, ou seja, saímos dos nossos lares para estarmos aqui, para compartilhar a mensagem da restauração com todos, começando conosco, porque quando o irmão aqui compartilhando a palavra, não é só o irmão que vai, não é só para ele, é para a família dele, esse alimento, para a família do irmão, para nós aqui. Então, amados, que possamos dar credibilidade à palavra de Deus, e aleluia. Amados, já estamos finalizando a programação, e que Deus continue abençoando a sua vida, seja a vida do irmão, da irmã, dos nossos amigos, e de todos que nos acompanham pelas redes sociais. Estaremos aqui já enviando um abraço aqui da parte do nosso amado irmão, evangelista Ayrton, para Pedro Silva e João Edson. São amigos do nosso irmão Ayrton, trabalham ali na usina Bazan. Um abraço aqui, fraterno, para os amados aí que nos acompanham, aqui pelas redes sociais, que acompanham a programação Semeando a Palavra de Deus. Que Deus continue abençoando, Pedro Silva e João Edson, e todos que trabalham ali na usina Bazan, são amigos, companheiros de trabalho, nosso amado irmão evangelista Ayrton, que Deus abençoe e complete a obra, continue abençoando, completando a obra, como a palavra já falou conosco, irmãos, que o Senhor Jesus complete essa obra, e vamos ficar atentos, para a mensagem do Senhor Jesus Cristo, que essa mensagem é de bom grado para os nossos corações, Os irmãos que nos acompanham também aqui pelas redes sociais, um abraço fraterno e a nossa saudação também, com a paz do Senhor Jesus Cristo, Nossos queridos amados irmãos, Alvin Leandro, Alessandra Souto, Fabiano Porto ali, os irmãos de Catanduva, a igreja de Catanduva, Tercília Barbosa, Anderson Dutra, Alaide Araújo, e a irmã também Eliane da Silva, os nossos amados irmãos e irmãs que nos acompanharam. E os irmãos também, alguns irmãos a gente vai percebendo, nós vai notando, a programação ao vivo, e essa programação, irmãos, essa live é diferente, é uma programação ao vivo, os irmãos podem participar, às vezes os irmãos que não conseguiram aqui a participação, voltem depois o vídeo,
que está tudo ali registrado aqui nessa live. Acompanhe conosco, pegue a sua Bíblia, né, irmão Francisco? Acompanhe, meditem a palavra, meditem nessa mensagem gloriosa, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo, né, para a nossa edificação. Tivemos ontem, irmãos, né, ali culto de ceia em Barrinha, né? Como já falei no início da programação, esse mês de abril, é mês que realizamos a ceia do Senhor Jesus Cristo. Então todos estão convidados para participar conosco. A agenda, né, na próxima semana, dia 21 de março, teremos ceia ali em Pontal, a ceia do Senhor em Pontal. No dia 28 de março, teremos a ceia aqui em Cruz das Posses. Os amados estão convidados para participar conosco da ceia do Senhor Jesus Cristo aqui em Cruz das Posses. E no mês de abril, né, com a permissão de Deus, terá ceia também ali no dia 11 de abril em Pitangueiras, no dia 18 de abril em Jaboticabal e finalizando, né, ali na cidade de Sertãozinho, no dia 25 de abril. Todos que nos acompanham, a igreja, a nossa família, todos estão convidados para participar conosco, né, de cada uma dessa programação da ceia do Senhor Jesus Cristo, né? Então já fica as datas aí, está registrado aqui na live. Os irmãos acompanhem, participem conosco, né? E também hoje à noite, né, teremos culto, né, permitindo o Senhor Jesus, teremos culto aqui nesse lugar, aqui na igreja que está em Cruz das Posses, né, a partir das 19 horas. Todos os irmãos estão convidados, né, a igreja do Senhor Jesus, os amados que nos acompanham pelas redes sociais, todos estão convidados para participar conosco, né, logo mais à noite, às 19 horas, permitindo o Senhor Jesus. E em Sertãozinho também, a partir das 18 horas e 30 minutos, teremos culto ali também, e também em toda a região. E como nós sempre falamos aqui, irmãos, né, envia a sua pergunta, pedidos de oração, né, e com certeza estaremos participando, retornando, né, no momento oportuno, estaremos retornando a sua mensagem, seja pela programação aqui no Facebook, ou também pela programação que acontece também ali no WhatsApp, né? Caso o irmão queira, né, deixar ali, ou pedir a oração, a visita no lar, temos também o número, né, do WhatsApp e da programação Semeando a Palavra de Deus. Anote e compartilhe conosco. O número da programação Semeando a Palavra de Deus é 16 99100 0442. Envie uma mensagem ali: eu preciso de uma visita no meu lar, né? Quero que vocês participem conosco aqui no culto no meu lar, uma visita, uma evangelização. Estaremos, né, de braços abertos, como o Senhor Jesus, ele está sempre de braços abertos para receber todo aquele que se achega até ele. É mesmo, irmão Francisco? O Senhor Jesus não lança fora ninguém, irmãos. O Senhor Jesus não lança fora, nunca lançou fora, né? Ele não faz acepção de pessoas. E todos nós somos bem-vindos, né, para estar juntos na presença do Senhor Jesus, juntos buscando a sua face, a sua bênção, os milagres, né? E o Senhor Jesus, ele está de braços abertos para nos abençoar. Então, vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus. Deus continue abençoando nosso amado irmão, o operador Francisco Leonete, a família do irmão. Deus abençoe os irmãos que nos ajudam aqui, né, participando conosco, né, dessa programação. Nosso amado irmão evangelista Ayrton, nosso amado irmão, né, Luiz Pereira, que também está aqui conosco, né. Que Deus abençoe a todos que nos acompanham, que participam conosco. Que Deus abençoe e dê a recompensa em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos finalizando, né? Vamos agradecer a Deus, né, através da oração. Querido Deus, eterno Pai Celestial, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Continue abençoando cada um dos amados que nos acompanham, que nos acompanharam aqui nesta manhã gloriosa. Abençoando, dando livramento e completando esta obra gloriosa, obra de salvação e vida eterna. É o que nós te pedimos e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Senhor, alcance todos os amados, Senhor Jesus, a igreja, abençoe também, Senhor Jesus, alcance ali também, né? Continue abençoando os nossos irmãos ali de Moçambique, o pastor Alfredo e a igreja que está ali em Moçambique, que eles estarão também realizando a ceia do Senhor ali naquele lugar. Abençoe todos os irmãos que nos acompanham também pelas redes sociais ali na África, em Moçambique, ali, as cidades ali, né, que acompanham a gente. Ó Senhor Jesus, completa, Senhor Jesus, esta obra tão maravilhosa, obra de salvação e vida eterna. E em teu nome, Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais essa rica oportunidade.
Amém, graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Mencionando aqui os nossos irmãos, continue orando também, irmãos, pelos nossos irmãos que estão ali em Moçambique, através da vida do pastor Alfredo, os pastores que estão ali, estão se dedicando. Muitos irmãos estão sedentos como nós para nos alimentar dessa mensagem. Continue orando pela igreja que está também em Moçambique, África, E em nome do Senhor Jesus, agradecemos a todos vocês, que Deus complete a obra, entre com providência, em tudo que os amados precisam. E tenham todos um domingo abençoado, em nome de Jesus. E nós encerramos a programação, em nome do Senhor Jesus. Amém.